Academia Star Trek apresenta... Que fim levou o Dr. Roger Corby? Star Trek, série clássica, temporada 1, episódio 7. Muito bem. What are little girls made of? E as meninas? De que são feitas? Começou há pouco tempo, tem 3 semanas aí, começou a série nova do Star Trek, que chama-se Strange New Worlds. E essa Strange New Worlds teve um episódio, o segundo episódio, e mostra o noivado da Christine Chapel com o Dr. Roger Corby. E aqui, nesse episódio aqui, de 66, mostra a história da continuação, ou seja, o que aconteceu, qual foi o fim do Roger Corby. É isso que eu quero mostrar pra vocês, e aqui vai ser bem legal. Vocês vão ver que roteiro, esse roteiro é maravilhoso. Vamos lá, direção James Goldstone, roteiros, continua sendo Gene Roddenberry, mas se liga no nome desse cara, Robert Bloch, que eu também não sabia direito não, mas depois que eu vi o que ele fez, eu falei, meu, vou começar a respeitar, beleza? E aí, aqui a gente tem as seguintes informações, o que aconteceu com o Dr. Roger Corby. Vamos lá? O que mais? Teve alguns dilemas sobre as inteligências artificiais, dilemas que nós temos hoje, hein? Dilemas totais que a gente vê hoje com a inteligência artificial rolando, os robôs chegando. Meu, é sensacional. Esse episódio é maravilhoso, se liga. E ó, as histórias sobre o passado da enfermeira Chapel. É importante, claro, é uma história, né? Aqui é a história. Vamos nessa? Vamos lá. Aí as meninas, de que são feitas? Tá aqui, eles estão sobrevoando nesse momento, aquele planeta que tá ali azul. É um planeta Exo 3. Olha só, olha aqui. Você que tá assistindo Strange New Worlds, você tá vendo aqui a Christine Chapel e o Dr. Roger Corby. Esse aqui é da temporada 3, episódio 2. Esse Strange New Worlds tá sendo uma série muito legal de se ver. Naquele momento, o Spock achou que ia casar com a Christine Chapel. Como ela saiu, viajou, tal, fez um estudo fora, foi estudar lá fora, acabou conhecendo o Roger Corby. E realmente, ela estudou, ela foi aluna do Roger Corby. E detalhe, nessa série nesse episódio que nós vamos falar hoje, da série clássica, ela comenta sobre isso também, né? Isso é interessante. E aqui, então, eles se envolveram lá na faculdade e acabaram que ficaram noivos. Tá aqui, eles dois estão aqui no noivado ali rolando. Então, vale a pena assistir esse episódio também. Agora, o que eu achei interessante trazer então esse episódio da série clássica para nossa série aqui do Academia Star Trek? Porque realmente agora a gente tem que falar sobre o que aconteceu com o Dr. Roger Corby. O que aconteceu com ele? Tá ali, ó. Esse é o Dr. Roger Corby original, o primeiro, o cara que aparece então aí. Olha só, lembra, esse episódio foi de 1966. Beleza? Então, a história de Roger Corby já era conhecida. O que acontece? Roger Corby foi interpretado por Michael Strong, né, que faleceu em 1980, e a informação sobre o Roger Corby já era conhecida por todos na academia. Todos. Ele tem até um apelido lá, ele é conhecido como o Pasteur da medicina arqueológica. Isso aí, porque ele traduziu os registros médicos de Orion, e isso revolucionou as técnicas de imunização. Muito bem, e só que eles estavam sem notícias do Roger Corby há 5 anos. Se liga, ele foi explorar o planeta Exo 3 e a gente vai falar um pouco sobre esse planeta. Tá aqui, ó. Sobre o planeta Exo 3, a gente tem pouca informação, mas tem o suficiente, que ele não tem condição de vida na superfície, não tem, né? Ele é muito frio, só que tem passagens subterrâneas interessantes que dá pra abrigar vida ali. E tinha um povo muito avançado lá tecnologicamente que chegou a criar muita coisa inovadora ali, e é sobre isso que a gente vai comentar aqui. Isso parece que aparece a gente, parece que está no momento atual. Tá ali, a enfermeira Christine Chapel se emociona quando conversa com o Dr. Roger Corby. Ainda na nave Stellar Enterprise, eles então conversam com o Dr. Corby, que foi o seu noivo, que a gente viu esse noivado inclusive no Strange New Worlds, isso é muito legal. E aí o Roger Corby pede para que somente o Kirk e a Christine Chapel desçam, porque ele tem algumas coisas ali que eles querem primeiro a avaliação dos dois antes de mostrar pra todo mundo. Ao descer, eles viram que não tinha ninguém no local indicado, então o Kirk falou, meu, é melhor trazer segurança. Vamos levar segurança, que o bicho tá pegando. Não sei, vou levar a segurança. Mandou trazer 2, se liga. Trouxe 2 seguranças, desceu aí, 2 seguranças. Esses seguranças são os que estão de camisa vermelha, sempre que você vê camisa vermelha de manga comprida, assim como, né? É sempre a área de segurança.
ou engenharia, certo? Beleza, então nesse caso aqui é segurança. Muito bem, então aquele lá de trás é segurança, mas não deu certo. Olha, os abismos são muito grandes e muito perigosos aqui. Acabou que um dos seguranças caiu e morreu. Só que veja, caiu e morreu e ninguém entendeu por quê, meu. Por que o segurança cai e morre, né? Ficou esquisito esse negócio. Poxa. Bom, beleza, até aí pode acontecer, azar, né? Ok, antes deles chegarem, eles encontram ali o assistente do Dr. Corby. Ele leva a Chapel, a Christine Chapel e o Kirk pra lá, né? Pra onde eles têm que encontrar, pro laboratório do Dr. Corby. Mas quando eles chegam lá no laboratório, olha quem recepciona, cara. Chega a Andrea. Andrea é interpretada por Sherry Jackson. Ela hoje tá com 83 anos, né? Ela é uma bela recepcionista, por sinal. E isso, meu, ela realmente, ela tá... Ó, pra você ver como muda o lado sensual dos episódios. Quando entra mulheres... Olha o uniforme dessa mulher aqui, que ela aparece uma única vez na série, né? Mas todos os uniformes, até o uniforme da Christine Chapel, ela tá de tubinho, né? Ou seja, de um micro vestido, né? Sendo que nos episódios já da nova geração, você vê que todas as mulheres usam calça, usam roupas de escritório, né? E isso que é muito louco, porque formas de visão, evolução da sociedade, beleza? Vamos falar então aqui, olha a curiosidade aqui, Andrea, a bela recepcionista. Ó, antes de encontrarem o Corby, né? A Andrea surge causando ciúmes na Christine Chapel, mas, né, afinal, nada se sabia nos últimos 5 anos de vida do Dr. Corby. Tava realmente uma dúvida. Ninguém sabe o que ele fazia, mas agora já é sabido que ele ficou 5 anos aí com essa Andrea. Isso aí pra Christine? Opa, que história é essa? Meu noivo? Tá ligado, né? É um assunto interessante. O roteiro ele vai melhorar. Se liga, chegou o Dr. Corby. O Dr. Corby aparece, ele se apresenta sem precisar, porque todo mundo conhece o Dr. Corby, só estavam com saudades porque estava 5 anos sem notícia dele. O Capitão Kirk entende, né? Entende mais ou menos o que ele está fazendo ali. E o Capitão Kirk, ele fala, bom, ele vai tentar comunicar, né? Ele vai tentar se comunicar com os seguranças. Até porque, como ele desceu 2 seguranças e um morreu, né? Escorregou lá no abismo, ele falou pro outro segurança, ó, fica aí, se liga, porque daqui a pouco eu vou ligar pra você a cada hora, e se você não falar comigo, meu, já chama a Enterprise e volta e chama socorro, beleza? Só que o que acontece? Ele tenta chamar o segurança, mas não dá certo, cara. Como ele não dá certo, bicho, na hora ele identifica, opa, temos um problema. Só que aqui, olha quem tá aqui, Dr. Brown, o assistente, o cara que pegou os dois lá ainda nos túneis, né, que ajudou a levar eles pro laboratório. Esse cara, ele aparece, só que ele fala assim, meu, não, vocês não podem sair agora não. Aponta a arma pro Kirk. O Kirk fica assustado e tenta fugir, né? O Kirk foi mais ligeiro, consegue escapar e revida com um tiro no Dr. Brown. Olha o que aconteceu. Meu, aí que vem a descoberta. Primeira descoberta legal desse episódio é que o Dr. Brown é um androide. Se liga, olha ali, rapaz. Um androide, man. E aí um androide, meu, nem parece um androide. É pele, é pulsação, sensação. O cara tem tudo ali. Então, ó, como criar o Dr. Brown? Né? Quando o Dr. Roger Corby e o Dr. Brown chegaram no planeta, eles realizaram estudos para criar uma réplica do Dr. Brown. E eles conseguiram criar ali usando a documentação que tinha e o maquinário que já tinha lá no local. Detalhe, quando eles chegaram, não tinha mais ninguém lá, né? Só tinha os maquinários. Isso é muito doido, cara. Só tinha os maquinários. Aí, só que tinha os maquinários e eram os maquinários prontos para você fazer réplicas. Olha, réplicas. Que doideira. Réplicas robóticas. Se liga. Vamos lá. Christine Chapel pede, então, explicações sobre Andrea. Ela fala, ô Corby, pô, você, né, tá noivo comigo, fica 5 anos sem falar comigo, de repente eu chego e tem uma Andrea aqui. Normal, né? Normal, ciúmes normal, tradicional, deixa o problema pro Corby resolver. Aí o Corby fala, não se preocupe, Christine, não se preocupe, a Andrea é um androide também. Né? A Andrea também é um androide, cara. Ela é um androide, ela foi programada para fazer o que eu quero, o que eu peço. Ela faz. Ó, se liga, hein? Vamos prestar atenção nesses pequenos detalhes. Observe características da Andrea, a androide. Dos androides aí, por sinal. Os androides não parecem androides. Eles têm pele macia, né? Tem brilho,
respiram, parece que respiram, né? Mas formam, enfim, ele tem muito parecido com a pele humana, com a pessoa humana. Cara, isso nós estamos falando em 1966. Hoje, se você olhar nas feiras de tecnologia, tem robôs muito parecidos com esses aí. Mas beleza, vamos lá. A pele quente, se liga, pele quente, pulsação, né? Programada para obedecer, tanto que o Corby pediu para que ela batesse no Kirk e beijasse. Assim, beijasse o Kirk primeiro e depois desse um tapa nele. E ela fez isso, cara. Ela beijou, depois bateu nele, sem sentimento nenhum. E aí ele falou, não tem sentimento, não tem sentimento. Mas pra Chapel, cara, pra Christine, a Christine falou, não, isso aí não passa de uma geisha, né? Uma geisha, interessante, você criou um bonequinho aí que faz o que você quiser. O Data, que é o androide lá da série Next Generation, ele é do tipo desses. Do tipo que parece que tem pulsação, só que a pele dele não é tão boa assim quanto a deles aí. A pele dele é meio prateada e tal, mas é a mesma coisa. Também, né, ele parece um ser humano, parece um humanoide, mas é um androide, né? Então, até agora já viu 2 androides, certo? 2 androides. Vemos então o Dr. Brown e a Andrea como androide. Beleza. Só que tem um outro aqui. Esse grandão aqui, ele é o Ruck, que é uma máquina de segurança muito melhor do que os outros. Se liga, olha isso. Um androide criado pelos antigos que já viviam no planeta. Quando o Dr. Roger Corby entrou no planeta, ele e o Dr. Brown, já tinha o Ruck aí. Tava ele tomando conta do maquinário. Ele tava ali tomando conta do maquinário. Tava só tomando conta do maquinário. E foi ele que ajudou a fazer as cópias. E aí ele fez a cópia do Dr. Brown e depois fez a cópia da menina que parece que já tinha também. Já veio com a delegação. Aí beleza, olha só. O Hulk, né? É o Hulk, tanto faz. Mas eu chamo de Ruck. O Ruck, ele foi interpretado por Ted Cassidy, que faleceu em 79. O Ted Cassidy, ele já era conhecido na TV... porque ele interpretou o tio, sabe o tio Herman lá da família Addams, aquele grandão da família Addams, primeira família Addams lá atrás, foi interpretado por ele. Esse cara é gigante, cara, esse cara é gigante, esse cara é muito grande, é o Ted Cassidy, muito bem. Então ele é um androide que já tava no planeta, beleza? Ele tinha uma missão de proteger o local, e por ter a missão de proteger o local, ele foi programado pelo Corby, né, para evitar que a pesquisa dele fosse interrompida. E nessa, ele identificou que os seguranças eram uma espécie de ameaça. E por isso ele resolveu matar os 2 seguranças. Ele matou os 2 seguranças. Então, nesse momento só tem Christine Chapel e o Kirk lá embaixo. E o Dr. Corby e o Huck e a Andrea, certo? Sabendo então que o Huck é um androide e a Andrea também, beleza? É isso aí. E ele é um androide bem diferenciado, entende? Ele... é o melhor de todas as versões, ele possui força extrema, né? Assim como o Data, ele é inteligente e obediente. Quem mais? Pode imitar perfeitamente a voz de qualquer pessoa, ele imita a voz de qualquer pessoa. Então se ele pode imitar a voz de qualquer pessoa, então ele parece muito realmente o que o Data faz, o Data da Next Generation faz também. Então a gente pode comparar com o Data da nova geração, mas sem as mesmas influências culturais, né? O Data é aquele cara, aquele robô que gosta do ser humano e quer aprender com o ser humano, já que o Ruck tá há não sei quantos anos sem ninguém dentro do planeta e teve uma cultura diferente. E é interessante isso. Vamos ver aqui, como que são feitos os androides? Eles usam uma espécie de molde cibernético, tá ali o negócio verde que você tá vendo ali na tela, né? É um molde cibernético que eles colocam lá, usam a mesa giratória, colocam aquilo que vai querer ser replicado num lado e o molde do outro. Simplesmente isso. Começam, então, colocam em rotação, isso começa a girar, e aí eles, depois de várias rotações, o androide perfeitamente idêntico é criado. Depois da réplica física criada, eles replicam também a mente. Olha que viagem. E nesse momento é que pega. Veja, nesse momento de replicar a mente, como é que faz para replicar a mente? Vamos lá. Nesse momento, na hora de replicar a mente, ele pega exatamente aquilo que a pessoa está pensando, aquilo, né? Aquilo que o ser que está sendo copiado está pensando. Então ele pega exatamente as características, ele deixa o robô com as mesmas características daquele pensamento que ele estava tendo lá. E nesse momento o Kirk sacou que poderia ser um jeito dele mandar uma mensagem lá para cima, lá para Enterprise, porque ele tá vendo que tá arriscado, ele não tem o que fazer, entende? Ele tentou uma jogada
muito louca aí, né? E parece que deu certo, mas vamos lá. Aí depois que eles foram replicados, depois que o Kirk foi replicado, eles começam a fazer alguns testes para ver se a réplica tá funcionando bem. Então, o Kirk fala pra réplica, comer é um prazer e você nunca vai sentir isso. Entende? Mas a réplica diz, mas também eu nunca vou sentir fome. Isso é interessante. Aí o Kirk perguntou sobre o irmão dele, o Sam. Aí o Android respondeu, o George Samuel Kirk, né? Só você chama ele de Sam, né? Então, ou seja, ele tinha tudo na memória. Então, não adianta testar. Toda a memória do Kirk tava lá no Android. Então lembrou inclusive que o Sam se despediu junto com a sua mulher e os 3 filhos, quando o Kirk tava saindo de missão. Isso aí, ou seja, ele lembra de tudo. Aí vem uma discussão, cara, uma discussão filosófica bem legal nesse filme aqui. Tem várias, mas uma discussão filosófica que eu achei bem interessante é a seguinte. Tem um negócio aqui, ó, eles comentam assim, discussão sobre o porquê se criar um Android. Cara, interessante, né? Por que você vai criar um Android? Se liga nisso. O Dr. Roger Corby, ele justifica. Ele fala, imagina como a vida pode ser melhorada se a gente tirar o ciúme, a ambição e o ódio de cena, né? Aí o Kirk fala, será que também poderia ser melhorada se você tirar o amor, o carinho e o sentimento? Pode ser. Aí o Corby falou, não, sem doenças, nem deformidades, até o medo também pode ser eliminado do programa, substituído por alegria, por que não? Aí, nisso aí, o Corby, né, o Corby entende que ele precisa do Kirk para ele continuar esse projeto. Como? Ele vai querer então ele vai querer pegar uma carona com o Kirk, pro Kirk levar eles até um outro planeta que tenha matéria-prima, e assim eles consigam fazer mais e mais réplicas do jeito que eles quiserem, né? É interessante essa ideia, e acaba que o Kirk, ele não quer saber de nada, ele fala, eu vou fugir daqui, ele dá um jeito de fugir. Nessa de fugir, ele consegue fugir, só que foge por um pouco tempo, depois ele é preso de novo, e quando ele tá preso, ele encontra com a Andrea de novo. Quando ele encontra com a Andrea, ele começa a confundir a Andrea. Ele vai confundir todas as máquinas, cara, isso é muito doido. Ele pede pra Andrea beijar ele, entende? Depois, na hora que ela ia bater, porque ela sabe que, né, beijou e bateu, que foi o último comando que ela recebeu do Corby, que ela beijava e batia, ela foi beijar e depois ela foi bater, mas não conseguiu bater porque ele segurou e mandou outro beijão nela. Aliás, é coisa que o nosso amigo Capitão Kirk sempre pegando as alienígenas, as androides, todos os episódios ele pegava alguém, né? É isso aí. E aí o que acontece? Ele chegou aqui e confundiu, deixou dúvidas na cabeça da Android, que a Android não foi programada para o Kirk, né? Primeira confusão que o Kirk faz com as máquinas, vai fazer a máquina duvidar daquilo que foi programado. Isso é muito louco. Agora vem essa parte, é a parte que até assustou um pouco quando eu assisti. Esse filme é de 1966, mas ela está muito presente no dia de hoje com a inteligência artificial e os robôs que nós temos hoje. Se liga, Kirk confundindo as máquinas. Ele vai falar com o Ruk. O Ruk é a máquina mais importante, a máquina que estava já no lugar ali tomando conta das máquinas que fazem réplicas, e o Kirk começou a perguntar: será possível que eles fizeram suas máquinas tão bem? Deram-lhes orgulho e desejo de sobrevivência? Máquinas que queriam lógica e ordem e ficaram frustradas com as criaturas ilógicas e emocionais que as fizeram? Porque nós, seres humanos, somos ilógicos e emocionais. E isso, Kirk joga esse H pra cabeça do Ruk pra ver o que ele pensa. E o Ruk fala: sim, eles ficaram com medo de nós, começaram a nos desligar, a gente teve que destruí-los, nós destruímos. Isso o Ruk dizendo, olha isso, cara. Ou seja, olha se não é um medo que todo mundo tem dessa inteligência artificial aí. Muito louco isso é muito louco, muito louco. Aí beleza, o que confundiu as máquinas, fez com que o Ruk ficasse mais doido ainda, né? Ele acabou recuperando a memória, lembrou que realmente os humanos é que era um problema, e ele foi atacar o Dr. Roger Corby porque foi ele que trouxe os humanos de volta, ele que trouxe os inferiores de volta. E nessa disso, ele foi tentar atacar o Roger Corby, mas o Roger Corby estava com o phaser lá e desintegrou o Ruk. Aí nessa, o Dr. Roger Corby não era quem a gente pensava. Se liga, eles estavam congelando, morrendo, mas ele já não tinha as pernas, né? Quando eles chegaram lá no planeta, só tinha o cérebro
Mas aí então eles fizeram um androide do Dr. Roger Corby antes de morrer, cara. Se liga, olha a mão, olha ali, ele é um androide também, cara. Então todo mundo aí é androide, todo mundo é androide. Meu, esse episódio é maluco demais, cara. Todo mundo é androide aí, cara. E o Roger Corby também. E aí beleza, aí o que acontece? Bom, nessa hora aí vem uma loucura. Aí o Dr. Roger Corby fala pra Andrea, Andrea, pega a arma e vai defender. Mas a Andrea não foi programada pra segurança. Aí ela tá com a arma na mão, ela vê o Kirk, né? Mas ela não percebe que é o androide do Kirk. Ela tenta beijar esse androide, ele fala, não, você tá louco, é ilógico. Aí ela vai e mata o androide. Ela entra na sala e ela encontra o Kirk de pé. O Kirk real. E ela fica mais confusa ainda. Nessa aí, como ela não foi programada para segurança, ela ficou com medo, não sabia, não interpretou. Ela só quis fazer o que o Corby tinha dito para ela fazer. Então, Então, vamos lá. O que aconteceu? O Corby matou o Ruck. Andrea matou o androide do Kirk. E aí a Andrea tava confusa. Continuou confusa. Ela não sabia se matava o Kirk, porque ela não sabia se matava o Kirk, ou se ela amava o Corby, se beijava o Corby, porque foi pra isso que ela foi programada, né? E aí só que o Corby falou, não, mas você não pode amar porque você não é humana, né? Olha a viagem, cara. Terminou com a vida dele, então o Corby acabou se matando e matando a Andrea ao mesmo tempo. Num beijo de final de drama, de terror dramático. Muito legal isso aqui, cara. Isso é um suspense muito do bem feito, cara. Isso é suspense que segura o cara do começo ao fim, né? Muito bem feito, muito bem feito. O Spock chega, porque o Spock entendeu a mensagem que o Kirk mandou e foi investigar, encontrar o Kirk e a Chapel e descobriram que o Dr. Roger Corby nunca esteve lá. Isso é muito doido, nunca esteve ali. Beleza? Isso é muito louco mesmo, muito louco. Então agora eu vou fazer uma homenagem aqui ao principal cara dessa série, que estamos no último slide já, que é esse cara aqui, ó. É o Robert Bloch. Olha aí, cara, roteiristas do Psicose, velho. Psicose 2, e claro, o roteiro dele também serviu pro Psicose também da releitura, né, do remake que fizeram em 98. Mas o Psicose do Alfred Hitchcock, né, de 1960, foi escrito por Robert Bloch, e o mesmo roteirista que também escreveu esse roteiro aí. Esse roteiro muito louco, né? E então, de que as garotas são feitas, né? Isso aí, as garotas são feitas de quê? Isso aí é muito interessante, porque é um suspense muito bem elaborado, e foi claramente, visivelmente feito por quem conhecia de suspense mesmo. O Robert Bloch faleceu em 94, né, mas fez uma obra muito grande no cinema, né? Todo mundo conhece o Psicose, claro, muito por conta da mão do diretor, do Alfred Hitchcock, mas também por conta do seu roteiro. Pra você ter uma ideia, o roteiro dele, os mesmos personagens que ele criou lá no primeiro roteiro do Psicose, também fazem parte da série Motel Bates, certo? Que é da série Psicose também, certo? Então, Robert Bloch, esse é o cara por trás dessa história muito louca. Legal demais, né, meu? A Academia Star Trek apresentou... Que fim levou o Dr. Roger Corby? Até a próxima.